Bom, enclave. O enclave acho que não é só um lugar, né? O enclave é aquele declive de sombra que todos nós carregamos, eu acho. E a minha pergunta é muito direta, eu acho. Como vai ser escrever dos nossos enclaves particulares agora que você não mora mais no enclave geográfico? Ou você ainda mora? E como não é não morar mais nele, mas ele morar ainda em você? Eu acho que não existe forma de se livrar do enclave. Não existe. Isso é bem interessante falando de literatura, porque sim, a região de onde eu venho, ela invisibiliza e ignora autores nascidos lá e que têm importância histórica, literária, né, nacionalmente ou internacionalmente falando, e que habitam fora de lá já há muito tempo por razões talvez óbvias, né? Já que não é uma terra fértil para artistas e dos artistas acho que menos para escritores, ou enfim. Não se livra disso. É possível sair de lá, sim, mas não é impossível tirar, seja tirar de si o enclave, seja por questões afetivas e familiares, de origem ou de memória, seja porque numa cidade de colonização germânica com um núcleo duro de colônia que parece nunca ter sido desfeito, as relações elas são rígidas e essa rigidez vai nos acompanhar de qualquer maneira, né? Mas eu só mudei de cidade também, isso, já na segunda parte da pergunta. Eu me distanciei 130 quilômetros do Vale do Itajaí em direção ao litoral para morar na ilha de Santa Catarina, né, na cidade de Florianópolis. Muda porque as pessoas com quem eu cruzo na rua não são as mesmas e porque talvez as relações sejam menos rígidas. Porém, isso quem diz é o Mate, no pós-fácil do livro, do Enclave, que ilha é um conceito necessário para entender Santa Catarina. Tá? Então, há quem diga que por Floripa ser uma ilha, ela e ser a capital do estado, que então a administração ou a ideia mesmo de metrópole, ela se distancia do restante do estado, muito mais do oeste, porque, claro, estão contrapostos geograficamente. Porém, Santa Catarina é um imenso arquipélago, né? São arquipélagos étnicos e geográficos. É uma região bastante acidentada geograficamente e é uma região acidentada em sua colonização. Isso para falar, claro, do enclave físico. Então, muda-se de ilha, ou se pensa ter mudado de ilha, mas eu não sei o quanto essas ilhas se diferem entre si, uma vez que estamos todos dentro de um território administrativo que é o estado de Santa Catarina, que politicamente é ignóbil ou ineficaz, e nós somos comprimidos por duas metrópoles já muito bem assentadas, que são as metrópoles de Porto Alegre e de Curitiba.
Então, bom, se sai do enclave, mas não se sai de todo. Por outro lado, existe isso ainda de... Eu não lembro qual é o final da pergunta. Se você saindo do enclave, se o enclave sai de você. Não sai, não de maneira nenhuma. Acho que isso eu respondi antes da primeira parte. Existem sempre tentativas de fuga, ou de superação daquilo. E daquilo, para quem não é de lá, pode soar besta, mas é um reconhecimento pela ascendência. É um reconhecimento pelo sobrenome, pelo núcleo social de onde tu vem. Né? Algo que eu sempre ignorei ser reconhecido lá por isso, uma vez que a minha origem não permitiria que eu publicasse livros ou que eu fosse lido pelos leitores que me leem hoje, ou que esses leitores entre si discutissem qualquer coisa. Né? E claro, dentro de Blumenau mesmo existem exílios, são pessoas que são exílios, são lugares que são exílio. Mas a gente não resiste, a gente faz de conta que resiste à pressão toda germânica, à pressão conservadora. E se sobrevive muito bem, mas não é resistência, porque não existe nunca vitória. Né? Então, o que há são perdas ao longo do tempo, sejam perdas para os vícios que são necessários manter para se resistir ao peso fabril de uma cidade operária e germânica, germanoide, né? Que inventa tradições. Então, são os vícios e são as perdas das pessoas que se matam de forma ou de outra, física ou simbolicamente, por não resistir. Né? Pergunta pesada. Thrash metal. Tá, Labs é o seguinte, eu não sei se isso vai aparecer na edição do vídeo, se aparecer, eu fico feliz que fique registrado. Porque o teu trabalho e a tua pessoa me interessam muito, porque a gente se descobriu pensando coisas parecidas ao mesmo tempo, sem saber, e isso levanta questões de ordem diversa, que por mais que a gente converse quase diariamente, mesmo com a distância pela internet, a gente ainda não conseguiu se responder. Tem várias coisas que eu quero saber de ti. Então eu poderia fazer 1 milhão de perguntas aqui. Só que eu vou aproveitar que tu está lançando um livro agora e vou fazer uma pergunta no sentido do teu livro, né? Do Enclave. Porque nos bastidores eu já te ouvi manifestar preocupação a respeito da forma como esse livro ia ser recebido na tua cidade natal, que também é a cidade sobre a qual o livro fala. Né? E eu queria saber de ti que tipo de questões tu acha que tu revolveu, que tipo de feridas tu tocou, né? Que tipo de coisas escondidas que tu trouxe ou tentou trazer à tona, que tu acham que podem gerar tanto incômodo na tua cidade natal. Não, eu não vou enumerar incômodos, né? Não conseguiria agora também. O que acontece é que nessa contraposição que se faz no Sul muito fortemente ao Brasil, como se o Sul não fizesse parte do Brasil, né? Sob a sombra da imigração e da romantização da imigração alemã, no Vale do Itajaí sobretudo, se tem a ideia de que, sob também o mito do desbravador colono, que chega e enfrenta
os indígenas e enfrenta as adversidades da Mata Atlântica, né, e das enchentes do Itajaiaçu, que não se pode referenciar mal essa cidade, porque estaríamos então ignorando ou desprezando os nossos valorosos antepassados. Esse é um ponto. Então não se pode se referir a Blumenau ou ao Vale do Itajaí de maneira negativa, sem ser punido por isso, né? E a punição que se dá é a da invisibilidade, lógico, porque como é um grande círculo de pessoas que ignoram a discussão crítica de sua origem ou da construção da sua identidade, não ser discutido nesses círculos onde já não se discute nada, continuar essa invisibilidade. E eu acho que esses meninos que são neonazistas e direitoides, coisas que o vale é que eles não compreenderiam o que é levado no enclave também, né? Mas me preocupa, de certa forma, a resistência, de como essa resistência a compreender a origem e os próprios crimes cometidos pelos imigrantes e as violências sofridas pelos imigrantes já no momento do Estado Novo, e a ausência de discussão também sobre o nazismo e o integralismo e as violências por eles cometidas, ainda que simbolicamente. Essa ausência de discussão, ela emburrece um possível leitor a ponto de ele identificar no enclave críticas como maldosas, quando na verdade são uma procura por reflexão de si enquanto comunidade que vive sob a mesma sombra de origem, porque não se tem uma ideia clara de origem em Blumenau. Porque essa origem exatamente remonta à Europa do século XIX, né? E então nós temos hiatos históricos aí muito grandes. É como se o imigrante tivesse chegado e com esse imigrante as nossas famílias todas, né? E de repente nós estamos no século XX já, e no século XXI agora, continuando apenas uma obra de construção da cidade que se iniciou em 1850. Né? E aí a gente ignora o genocídio Choclen, a gente ignora a exploração do operário têxtil e de como essa exploração se resulta nula no final das contas, na década de 90, quando aquele empresariado paternalista blumenauense não dá conta de lidar com o neoliberalismo e os processos neoliberais e vende ou falha as empresas ou muda elas de lugar para o Nordeste para explorar outros operários que não vão conseguir reclamar. Enfim, se ignoram muitos processos, né? E o enclave ele traz isso à tona, ele quer falar de processos, ele quer falar da questão indígena, ele quer falar da questão do negro, ele quer falar da questão do nazismo e do neonazismo e do integralismo, e quer falar do Estado Novo e de como o exército brasileiro violenta o falante de alemão e de como esse falante de alemão é vitimado também pelo Estado brasileiro quando ele tem a sua cultura rompida, né?
todos os seus processos culturais são rompidos de uma hora para outra. E me incomoda, eu não tenho medo de violência física, mas eu tenho medo do incômodo que pode gerar, e incômodo é a leitura burra de um livro que exige, eu espero que exija um pouco do leitor. Não que o leitor tenha que ser ilustrado ou acadêmico, mas que exige um pouco de reflexão dele, porque o Enclave é um livro fruto de reflexão, e de uma leitura histórica, crítica a respeito de um determinado lugar que ignora a própria origem, ignora os próprios processos e que consome tradições construídas e fabricadas por agências de publicidade como se fossem tradições de antepassados que são ignorados quem sejam, porque já não se, né, para além do nome germânico ou polonês germanizado ou francês germanizado ou a partir dos nomes se exalta uma Alemanha que ignora quem sejam essas pessoas e também não se interessa por quem sejam essas pessoas. Mas essa Alemanha também é sempre para onde se direcionam as atenções a partir de Blumenau e a partir de grande parte do Vale do Itajaí. E, não, ele me incomoda porque ele traz questões sobre as quais não se fala, porque não se pode falar, porque não se tem espaço, e quando se fala sobre isso, não se é escutado ou não se é lido por ignorância mesmo e por maldade, né? Se encontram maneiras de não se ler e não permitir que seja lido, ou não se ouvir e não permitir que seja ouvido. O incômodo é esse. E eu acho que uma vez que se investe contra, o mínimo que se pode esperar é incômodo mesmo. E alguma preocupação a respeito desses processos de silenciamento, que são processos que operam ainda hoje e que podem fazer com que uma preocupação minha antecedente, que com que publicar um livro fora de Santa Catarina, por conta de um problema editorial localizado que nós temos de não conseguir publicar muitos livros, de publicar fora e querer e necessitar ser lido no local de origem de onde eu venho, seja Blumenau, Floripa hoje ou Santa Catarina, né? E de esse processo ele ser atravancado pela impossibilidade que eu imagino possa ser criada por quem acha que esse livro não deva ser lido, às vezes até por questões de segurança. É isso aí.